Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Conexões Democráticas, episódio 12. É um prazer recebê-las aqui. Eu sou Mauai, falando de São Paulo. Quem está por aí, por favor, se apresente. Severino, em Alto Paraíso de Goiás. E cortou você, Severino. Eu estou aqui em Juiz de Fora. Rafael, tá meu nome aí, Rafael. Diogo Dutra, falando de São Paulo, capital. Sou o Newton, falando aqui de Boston, Massachusetts. Augusto, falando de Campos do Jordão. Augusto é o Zum-Rum. O Zum-Rum. Maravilha, maravilha. Vamos aqui, então, dar sequência à nossa conversação. Nós sempre abordamos um tema importante do ponto de vista da democracia, para que a gente possa compreender, fermentar democracia. E no episódio 11 trouxemos o assunto de partidos políticos, estrutura dos partidos políticos, a importância deles para o nosso sistema de governo. E aí, neste episódio de hoje, nós temos aqui a companhia de pessoas muito queridas, nossos amigos, para a gente falar sobre partidos políticos e o que está acontecendo hoje com essa situação dos partidos políticos neste momento, no Brasil e no mundo. Então, o contexto é esse. O que é um partido, como ele funciona e de que maneira nós podemos ter democracia lidando com o funcionamento desse sistema partidário. Então, trazemos aí uma contextualização, por favor, fique à vontade, Diogo, Severino, Newton, Augusto, Rafael. Trazendo um pouco da última conversa, que eu acho que daí dá uma aquecida, e aí a turma pode puxar um pouco a partir do fio. A gente fala um pouco sobre os partidos, sobre o que seria bom ou o que não seria bom de uma ideologia ali dentro, o que é democrático e o que não é democrático quando os partidos têm dono, né? Qual que é o nível de flexibilidade para uma candidatura avulsa, né? E principalmente como que a gente trata, né, do problema hoje, atual, sabendo que, eventualmente, para mudar isso, precisaria de uma reforma política, e que isso é um negócio que pode ser difícil. Então, o que dá para ser feito, né? Se a estrutura partidária é essa, como que alguém, né, de fora pode ajudar a contribuir com esse processo que está enrijecido? Acho que é isso. Não sei se Severino também quer pegar um pouco do último, e aí a gente joga aqui para o pessoal. Um pouco do último e um pouco também de um bate-papo que a gente teve outro dia que não foi gravado aqui, né? Que acho que importante é a gente pensar em algo que o Newton e o Augusto, eu escutei eles conversarem outro dia, e aí deu um insight aqui também, é que a gente tem que pensar, quando pensa nessa questão dos partidos, na ambiência, no ambiente entre os partidos, como é que fica, na rede, né, entre os partidos. A ambiência democrática, como é que a gente cria essa ambiência para que possa existir, se eu captei bem, aí vocês vão me dizer também, né? Possa existir um ambiente mais democratizado nessa relação entre os partidos. A própria relação entre os partidos. Ok. Só mais uma coisinha também, acho importante. Eu quero saber de vocês se vocês são de esquerda ou de direita. Boa pergunta essa. A melhor delas. Não pode ser nada, não pode ser nenhum nem outro, né? Não pode, tem que ser um ou outro. Se não for um é outro, entendeu? Se você não é da elite, você é do povo. Se você não é do povo, você é da elite. Então, acabou. Você, a gente já sabe que você está de vermelho. Pois é, mas eu sou da elite, cara. Você nunca soube disso, né? Mas o que eu queria... Essa pergunta, geralmente, eu faço uma cara de paisagem, rio, e deixo para lá. É o que pode ser feito, né? Gente, mas o Augusto, deixa eu só eu acho que você vai complementar o que eu vou falar, mas o que eu vejo, assim, no sentido dessa discussão é que, por exemplo, nas análises políticas, jornalista não fala disso, né? Isso eu acho incrível, que jornalista não fala sobre inovação política, não fala sobre sistema eleitoral, não fala.
Partido político não vai falar, assim, porque os caras não estão interessados. Quem deveria, no mínimo, falar era jornalista. Jornalista não fala isso. Isso é uma coisa que... Então, acho que nesse aspecto, as casas da democracia, que a gente está tentando, né, vai começar isso aí, a gente está fazendo isso aqui já como um piloto, eu acho que é fundamental essa conversa florescer, porque não dá para você desconsiderar o que a gente vive no sistema representativo que a gente está vivendo, né? Assim, não é representativo, gente. Isso é uma coisa que, né, não dá para não discutir isso, né? Então, assim, o sistema eleitoral, eu acho que os partidos políticos, eles são ficções, no meu modo de entender, mas deixa para o Augusto, que o Augusto vai falar melhor do que eu. Eu acho que eu só queria dar esse desabafo inicial, porque esse é um ponto que me chama muita atenção. Jornalistas, né, a gente ficar ouvindo televisão e ver sempre a mesmice, análise política baseada em eleição, né? Enquanto que ninguém fala sobre como a eleição acontece, né? Como são os sistemas eleitorais. Né? O que eu acho que pessoal, nós não podemos, assim, como diria José Dirceu, desacumular, entendeu? Porque tudo estava baseado na ideia de acumulação de forças. Aí, outro dia, eu fui ler o programa do PSOL, e o programa do PSOL, o caminho dele também é: vamos acumulando forças até a ruptura sistêmica com a ordem capitalista. Então, é um pouco isso, quer dizer, a ideia de... O que eu acho é o seguinte: partido no sentido genérico do termo sempre haverá. Partido no sentido de aglomerações de pessoas que defendem determinado conjunto de ideias, etc. Muito bem. Partido político, no sentido moderno do termo, porque, na verdade, é uma invenção moderna, o partido político, ele é um decalque do Estado-nação. A forma dele por quê? O partido acaba sendo o meio pelo qual a sociedade entra no Estado. Então, ele já está organizado de maneira hierárquica, centralizada, para ocupar o Estado. Muito bem. Todo partido tem dono. Nunca vi um partido sem dono. Todo partido tem dono. E mesmo os que querem ser mais novos, como o partido maluco que o Beppe Grillo e o Gianroberto Casaleggio inventaram lá na Itália, ele não só tinha dono, como proprietário. O Cinque Stelle tem proprietário em cartório. Todas as coisas são desse sujeito aqui que tem... Então, e isso era supostamente um partido novo, inovador, para hackear o sistema, que foi copiado pelo partido do Brexit, que demorou 1 mês ou 2 meses para ser organizado, segundo esse modelo das listas, né? Que é um modelo altamente centralizado, não é nem um modelo das mídias sociais, que não é nem interativo. São listas de pessoas que recebem diretivas e pronto, acabou. Aqui no Brasil, existe um partido assim, que é o bolsonarismo, que não é um partido no sentido clássico do termo, clássico moderno do termo, né? Mas é um partido porque é baseado em listas, só que são listas de WhatsApp, não é? São grupos e listas de transmissão do WhatsApp. Então, isso é um partido que não se organiza segundo a forma dos partidos tradicionais. Agora, nunca vai haver reforma política que leve em conta a democratização dos partidos, porque quem vota nisso são os partidos. Então, seria necessário uma grande ruptura para fazer isso, ou se surgisse uma coisa assim capaz de bagunçar, etc. e tal. Por exemplo, tem que ter eleição direta para dirigente partidário com mandato fixo, sem reeleição. Votam os filiados da respectiva instância. Por quê? Porque a renovação nos partidos é menor, nos partidos atuais, ainda é menor do que a renovação, sei lá, no Partido Comunista da União Soviética, entendeu? O cara entra como secretário-geral e só sai morto, não é? Porque o controle é muito grande, entendeu? Basta ver, por exemplo, a direção do PT, que já é um partido velhinho. Quando é que ela foi mudada? Vocês sabem quando ela foi mudada? Nunca.
Por quê? Quem está na direção detém todos os meios e as regras. Se ele vê que ele vai perder, ele muda. Assim como a direção da CUT jamais foi mudada. Então, os partidos não são instrumentos de democracia, não é? Então, esse é o primeiro ponto. Controle de fundo partidário e eleitoral é feito por quem? Pela burocracia partidária, pelos donos dos partidos. Então, eles atribuem aquilo a quem eles acham que apoia a direção que está lá. Escolha de candidatos, não é? Não tem prévia, não votam os filiados. Escolha de líderes e membros de comissões parlamentares, não são as bancadas que votam, quer dizer, quando devia ser. Então, o negócio do partido está muito ligado com o negócio da eleição. Vejam só, investigando aqui a democracia, eu descobri umas coisas interessantes. Quando Clístenes fez a reforma, substituindo os clusters familiares oligarcas, né, da aristocracia fundiária pelos distritos, que eram as poleis que se formavam nos distritos, essa reforma não pegou. Isso não aconteceu em 509, quando ele propôs a reforma. Foi acontecer em 462, meio século depois. Por quê? Porque os oligarcas que estavam mais organizados, eles ganhavam todas as eleições. Ganhavam as eleições para o Areópago, que era uma espécie de Supremo Tribunal Federal, vamos chamar assim, né? Ganhavam as eleições para o Arcontado, ganhavam todas as eleições. Então, nos primeiros 50 anos da democracia, as eleições foram usadas contra a democracia. Porque quem estava mais organizado ganhava as eleições. A única coisa que furou isso aí foi o sorteio, gente. Que ninguém sabe exatamente como foi introduzida, em que hora foi introduzida, porque quando colocou o sorteio para escolher os membros do Areópago, aí realmente começou a bagunçar, porque não adiantava você formar a maioria, você formar uma tendência, você formar um partido, porque no sorteio podia ser eleito qualquer um. Não é? Então, por isso que o sorteio é muito mais afeito à democracia do que... Bom, mas aí nós temos uma democracia representativa, que é tudo baseado em eleição, e a eleição, você forma contingentes para ganhar as eleições, tanto internamente dentro dos partidos, quanto externamente no Estado. Então, o partido é uma instituição, vamos dizer assim, que não é democrática. Não é? Além do que, há um oligopólio formado pelos partidos. E esse oligopólio, tem países, inclusive, que o oligopólio é tão forte como na Bélgica, que não precisa ter parlamento. Por quê? Se reúnem os chefes... Isso é que o Lula queria um pouco aqui, uma época. Se reúnem os chefes dos partidos e decidem o que vai ser votado, o que não vai ser votado, o que vai ser aprovado, o que não vai ser aprovado. Pronto, é a partidocracia que a gente chama. Para que o parlamento? Não é? Se há fidelidade partidária, então o cara não pode votar contra o partido, então basta que os donos de partido, os chefes de partido, se reúnam e resolvam tudo. Não é? Então, eu não sei como é que isso vai evoluir, mas é quase que impossível você fazer uma reforma partidária se quem vai votar nisso são os partidários. Né? Então, é muito difícil. Então, o negócio de fazer um novo partido, eu sempre costumo dizer o seguinte, o novo partido demora 36 horas, porque logo ele vai ser recuperado pelo sistema partidário. Não é? Não tem como ele não ser recuperado. Não adianta fazer um partido como novo, na base do bom mocismo e tal, porque não vai dar certo. E o poder, por exemplo, você vê agora até o Amoedo, ele está virando minoria dentro do Novo, não é? na burocracia partidária, porque o pessoal do Novo quer apoiar, uma grande parte quer apoiar o Bolsonaro, e ele divergiu disso, etc. e tal. Bom, e o resultado do Novo também eleitoral, esse ano, foi lamentável. Não elegeu nenhum prefeito e pouquíssimos vereadores, né?
o Renova BR, que não é partido, elegeu mais gente, muito mais gente, 10 vezes mais gente do que o Novo, quase. Né? Então, fundar um partido novo é uma coisa quase que é uma contradição em termos, entendeu? Né? Vê o Partido da Marina, que queria ser novo, chamou de rede, tinha um marketing de rede. Aí, quando você ia ver, os caras que estavam no controle eram os velhos marxistas-leninistas que eu conhecia, e que continuaram marxistas-leninistas, tirando a liderança dela, que saiu um pouco fora, né? Que ela é dona do partido, né? Cá entre nós. Né? Todo mundo com seu dono. Né? Assim como o Amoedo foi, durante muito tempo, dono do Novo. Né? Então, é uma dinâmica que é meia protegida contra a democracia, a dinâmica partidária. Eu acho, complementando um pouco aí, o grau de democratização, assim, vamos dizer assim, dos partidos depende, obviamente, do grau de democratização da sociedade. Os partidos não nascem desvinculados do grau da sociedade onde ela está. Né? E eu acho que há variantes, eu acho, de partidos mundo afora. De maneira geral, tem alguns partidos que conseguem se regular mais democraticamente que outros, em algumas sociedades. De maneira geral, todos eles estão submetidos à lógica que Augusto falou, que é a lógica de você criou um partido justamente para quê? Para que numa eleição você ganhe a eleição junto com seus aliados, né, e possa, então, gerir o Estado. Isso uma perspectiva democrática. Né? Então, isso tudo influencia. Né? A necessidade do partido é para suprir essa necessidade, como o Estado vai ser gerido numa sociedade democrática. Então, isso daí influencia toda a lógica dela, a lógica do funcionamento. Tem alguns exemplos, por exemplo, nos Estados Unidos, os partidos, até recentemente, era difícil dizer que tinha dono. Muito difícil. Até recentemente, muito difícil. Você tinha o presidente, que exercia um poder grande durante o seu mandato, e depois ele se afastava, isso era uma norma, uma regra, ele saía da vida política, e tinha uma vida partidária ali, que era uma vida muito competitiva, mas era uma vida partidária muito dinâmica, do ponto de vista de surgimento de multilideranças. Isso era o clássico da vida política americana. Houve, inclusive, no passado, por exemplo, onde o principal oposição a Roosevelt, em 1938, era o Partido Democrata. Né? O Roosevelt ganhou de um landslide histórico em 1938 e em 1936, e a maior parte da oposição era dos democratas. Os democratas que impediram um bocado de coisa de políticas do Roosevelt. Então, existia a dinâmica durante um certo tempo, permitiu que isso fosse. Isso foi mudado, por exemplo, agora nos últimos 4 anos. Você tem um partido que hoje tem uma tendência de eu dizer que tem um dono aqui, que é o Partido Republicano hoje tem um dono, que é o Trump. Quer dizer o seguinte, tudo é móvel, né? Tudo reflete o que a sociedade está permitindo que aconteça. Então, durante muito tempo, a sociedade americana não permitiu isso. Não, era inadmissível que alguém fosse dono do partido, no sentido estrito, porque tinha que abrir espaço para outros. Toda a dinâmica e tudo que eram as normas era para abrir espaço. Você ocupava presidente, durante o tempo você sai. Normalmente você sai da vida política. Você não vê declarações de nenhum presidente americano depois de sair da presidência, depois do possível segundo mandato. E o que eu quero dizer com isso que é o seguinte. Parou? Congelou. Eu acho que o Newton deu uma congelada. Newton voltou, não? Não. Bom, eu ia fazer uma pergunta, enquanto o Newton acho que retorna aí, depois ele pega, aproveitando esse papo do... Newton, tá aí? Caiu aqui. Opa, voltou. Pode continuar o teu racional.
Então, só para voltar para um ponto, que é o seguinte, a gente sempre emana de baixo para cima, né? As estruturas emanam que a sociedade permite que possa se construir, né? Como todas essas características maléficas aí de comportamento dos partidos brasileiros, que aí eu concordo com o Augusto, todos eles tendem a ter um dono, todos eles têm uma renovação baixíssima, né, de lideranças, né, todos eles, sem exceção, reflete o grau de democratização da sociedade brasileira, onde não é à toa, né? Então, nenhuma reforma por si só nada, porque todo instrumento e toda normatização ela será cooptada, ela pode ser cooptada em determinado momento. Não há norma, nenhuma, zero, nenhuma norma que por si só ela garanta que isso será mais democrático. Nada, nenhuma. Você pode usar todos os contra-exemplos possíveis. Assim, isso foi pensado para ser assim, mas se a sociedade se conformar de outra maneira, ela é cooptada. Porque o que impede a norma, claro, normalmente quando se cria uma norma, é uma norma que é casuística, quer dizer, casuística no seguinte sentido, naquele determinado momento histórico ela fazia sentido e foi criada para limitar um momento ali em que aquilo fazia sentido. Isso, como norma jurídica, ela se congela, como regra, ela se congela, e o que, na verdade, vai conseguir que isso daí seja mantido é o espírito, o espírito fora da norma. É o que você queria evitar do ponto de vista que nunca vai estar completamente expresso em todos os parágrafos e vírgulas. Então, a reforma política ela é problema, quer dizer, não há uma única reforma política possível para você dizer esse sistema eleitoral é um sistema mais democrático e aí vamos adotá-lo. Eu me lembro que na época, a gente, há uns 8 anos atrás, tive umas conversas com as pessoas que ficavam falando, por exemplo, comparando a Angela Merkel com o PT e a Dilma. Não, porque na Alemanha, mas tipo assim, você não tem como você comparar as normas e como as coisas funcionam numa determinada sociedade onde tem as normas não escritas, elas são seguidas, com que você tem um partido que você está querendo bypassar todas as normas não escritas para ir contra a democracia, para acumular poder e destruir a democracia. Então, isso é uma conversa que não tem saída do ponto de vista... Não dá para a gente pegar um modelo e adotar assim, esse daqui é necessariamente melhor, porque ele pode ser cooptado sempre. Então, é um problema dramático do seguinte, porque tudo passa pela democratização da sociedade. Tudo passa por uma fermentação de baixo para cima da sociedade, e aí sim, e detectar essa sociedade específica, nesse momento histórico específico, com o grau de fermentação possível dela, ela fazer o avanço possível. O avanço possível. Para que tornar a coisa mais democrática, né? No sentido de não ter tanta concentração de poder. Nito, deixa eu pegar esse ponte e até jogar... O Mauai queria falar isso? Você está mudo, Mauai. Tem que ligar o microfone, Mauai. Está mudo, Mauai. Tá vendo? Assim eu não consigo fazer pergunta nenhuma. Bom, agora eu consigo. Por favor. A minha pergunta é a seguinte, ou pedir talvez uma definição dessa coisa de normas não escritas, eu acho que é uma coisa importante para a gente entender um pouco melhor isso, ou pelo menos para a gente entrar um pouco nisso, para ter uma clareza. É isso. Então, normas não escritas é algo que, por exemplo, vou dar exemplos concretos aqui, que a gente viveu aqui nos Estados Unidos, uma abundância de normas não escritas que foram quebradas, né? Por exemplo, você jamais, na sua narrativa política,
isso era nos Estados Unidos, você tratar o seu adversário como inimigo. A fala, você jamais diz que alguém é teu inimigo. Você jamais menciona a possibilidade de, por exemplo, de usar... Ele é um agente de um país estrangeiro, coisas assim. Isso é uma norma não escrita. Não tem nenhuma lei, porque isso aqui, inclusive, tem um contrário. Tem a liberdade de expressão. Tem a segunda emenda, que é fortíssima, né? Segunda emenda, não sei, a emenda da liberdade de expressão, qual delas é? Que é fortíssima. Então, em tese, você pode falar tudo. É a primeira. Ninguém vai ser a primeira emenda. Ninguém vai ser criminalizado por falar. Mas era algo não aceito. Não é aceito. Então, tipo assim, ninguém pode punir o Trump por ele ter falado o que ele falou. Em nenhum momento isso foi um crime. Mas, ao mesmo tempo, é um crime político de você estar destruindo todo o arcabouço de você, a norma, de você não pode se comportar de determinada maneira. É a base ética, né, que permite a democracia. E quem impede isso? A sociedade é que poderia impedir. A sociedade quer dizer, ao você dizer isso, eu dou a você o direito de dizer isso, mas eu não elejo mais você. Eu vou te punir como? Não te elegendo. Eu vou punir como? Punindo os seus aliados políticos de não ser eleitos. Como a sociedade americana ela não fez isso, inclusive, houve era um ciclo de feedback, né, de parte da sociedade americana com o Trump. Não, na verdade, isso passou a ser uma norma, uma nova norma do Partido Republicano e agora da política americana, que reflete, então, um grau de degradação geral de tudo. Não há regra para isso, entendeu? Tem um monte de regra, mas como é que você vai fazer uma regra? Outra relevante é o reconhecimento da derrota, né? Também. Não escrita. Reconhecimento da derrota. Isso são coisas assim básicas, assim, do que se espera do comportamento de alguém que não está regido. Porque não adianta o cara, tipo assim, você tem que fazer um discurso da derrota. Não é esse o sentimento. A exigência era você, sinceramente, conceder. Okay. Como se fosse uma coisa normal na democracia haver alternância. Agora, o problema é que, além desses problemas que o Newton colocou, a democracia, isso é uma falha genética da democracia. A democracia ela não tem proteção eficaz contra a derruição das normas que sustentam o arcabouço legal, jurídico, político. Ela não tem. Quer dizer, você pode, porque essas normas elas não podem mesmo virar leis, porque elas são éticas. Se elas virarem leis, elas deixam de ser normas éticas, que depende... aí o cara vai fazer ou não fazer em função da sanção que ele receberá. E não é esse o negócio. O negócio ele não vai fazer porque a compreensão generalizada da sociedade é que aquilo não deve ser feito. Então, ela é a base ética. Agora, a democracia não tem proteção contra a corrosão dessas normas não escritas, que são instituições. Essa é uma coisa importante. As normas são instituições. Instituições não são só aquelas que estão na Constituição, não é? As normas funcionam como instituições. Então, por exemplo, se você derrui as normas não escritas, os sistemas de freios e contrapeso das instituições passam a não mais funcionar a contento. Não é? Então, elas fazem parte das instituições no sentido mais geral do termo. Então, na verdade, elas são fundantes da democracia. Elas são fundantes. Elas são fundantes. Sem isso, a democracia é uma engrenagem que roda em falso. Qualquer engrenagem ela pode ser cooptada. Qualquer engrenagem. Qualquer engrenagem. Então, você pode, sem uma... principalmente uma engrenagem do Estado. A engrenagem do Estado ela é facilmente cooptada. Alguns aparatos do Estado muito mais fáceis que outros, né?
o aparato judicial, o aparato repressivo do Estado, a história diz que você muda um governo democrático por uma ditadura tirana e você precisa mexer muito pouco aí. Você demite alguns juízes ali, não sei o quê, mas você mexe muito pouco. Isso aconteceu em Vichy, isso aconteceu na Alemanha, isso aconteceu em Vichy, tem coisas interessantíssimas, que foi Vichy, o arcabouço jurídico de Vichy era o arcabouço jurídico, os mesmos juízes da França democrática pré-nazista. E depois da libertação, foram os mesmos juízes que condenaram Jean Moulin, foram os mesmos juízes depois que condenaram os colaboradores. Então, eles se acoplam. O Estado. Então, algumas coisas são muito. Então, sem um limite ético, que é fora desse aparato, roda em falso. Roda em falso. Ele roda onde tem que rodar. No bom funcionamento. Aí, as instituições. História que a gente brinca muito. As instituições estão funcionando perfeitamente bem. Estão funcionando perfeitamente bem. Elas prendem perfeitamente bem, elas julgam perfeitamente bem, e elas obedecem às diretrizes de Estado perfeitamente bem. Isso não quer dizer nada. Quer dizer que esse é o problema, né? Do ponto de vista democrático, não quer dizer nada. Do ponto de vista democrático, as instituições estarem funcionando bem não quer dizer nada. O que quer dizer é o seguinte: as instituições estão impedindo roubos autocráticos, aí sim, você pode dizer que elas estejam funcionando do ponto de vista da democracia. As instituições estão travando o processo, sim, aí você pode dizer que então é problemático. Tem um exemplo é problemático, aqui, você sempre escarrega, você sempre tem que escorregar para algo que é no mundo ético. Não tem como, entendeu? Não tem como. Não tem como. Sempre tem que escorregar para isso. E sem essa coação social, os partidos, vamos falar a verdade, eles viram gangues. Vejam por quê. O partido ele está desenhado para disputar o butim. O partido, a lógica partidária é do spoil system. O que é o spoil system? É o seguinte: o vencedor vai ficar com o butim. Então, e tem uma contradição aí, que é o seguinte: o partido é uma organização privada, não é pública, vocês sabem disso. Por que é uma organização privada? Estão num partido aqueles que concordam com os seus estatutos e o seu programa. Então, os que não concordam não estão. Então, não é pública, é privada. É uma instituição privada. Qual é a mágica pela qual uma instituição privada vira pública? Não. Se ele elege seus representantes, os representantes entram no Estado. E o Estado é público, é uma esfera, nominalmente, né? É uma esfera pública. Só que se eles continuam obedecendo a direção privada das suas instituições, então significa que a vontade política ela está determinada privadamente. E não tem mágica que explique por que a competição entre meia dúzia de organizações privadas vão gerar um sentido público. Se fosse 1 milhão, aí tudo bem, porque aí a quantidade é uma variável relevante na complexidade. Então, se fosse 1 milhão, é como a receita pública. Como é que é a receita pública? Você mete o dinheiro, a mão no seu bolso, tira o seu dinheiro, que é privado. E aí aquilo passa a ser, uma vez recolhida, a receita pública. Por que essa receita é pública? Porque não é mais possível identificar de onde surgiu o dinheiro da receita pública, o dinheiro dos impostos. Mas se só 10 pessoas pagassem impostos, não haveria receita pública, vocês entenderam? Por quê? Porque aí os que pagassem os impostos seriam naturalmente os donos do Estado. Porque você poderia identificar e fazer uma correspondência unívoca entre quem está pagando e quem está operando, não é? Aquela receita pública. Então, não tem como, isso é uma contradição em termos, a competição entre partidos possa gerar um sentido público, a menos que
fosse uma infinidade tão grande de partidos que você não pudesse mais ter essa noção, ou que houvesse uma grande coação social que disciplinasse o apetite pantagruélico de cada partido pelo poder, porque é um apetite pantagruélico. Um partido que tem um pouco, ele não quer ficar com um pouco, ele quer mais, e ele quer mais. E o impulso que leva a esse mercado da política, a monopolização desse mercado da política, é colocado sobre cada membro do partido. Não é? Todo político que bastou o cara ser eleito vereador para ele pensar, puxa, um dia eu vou ser presidente da República. Porque esse é o motor, entendeu? E aí há uma teoria ou uma concepção de que tudo bem, é assim mesmo. Mas no entrechoque de milhares de inputs, isso vai gerar um sentido público. Se fossem milhares de inputs, no caso dos partidos, até a gente poderia considerar isso. Mas, em geral, são quantos partidos nos países, em média? São 10, 12 partidos, aqui é um exagero, tem 30 e poucos, né? Mas está fechando, né? O Brasil está fechando agora, né? Porque acabaram as coligações, vai diminuir, né? Vai chegar que é o que eles consideram um avanço, né? Assim, essa coisa vai de diminuir o número de partidos no parlamento e com acesso ao fundo eleitoral, mas não o número de partidos. Pode diminuir porque os caras queriam viver do dinheiro público e agora não vão ter chance. Mas reduz a capacidade de sobrevivência desses outros partidos, né? Que basicamente são financiados pelo dinheiro público, né? Se eu jogar uma outra coisa aqui, passou um pouco na fala do Newton, passou um pouco aqui também no Augusto, e a gente conversou nas últimas conversas democráticas aqui, que era o seguinte, quando a gente fala, né, da opinião pública ou das pessoas rejeitando alguma opinião do partido ou pressionando para isso acontecer, e a gente pegou alguns casos aqui no Brasil, e eu acho que era um pouco de alguns incômodos que a gente falava, ou que algumas pessoas se posicionam de tipo, esse partido aqui, né, que eu torço por ele não está seguindo o que deveria seguir, né? Ele foi lá e se coligou com outro fulaninho, né? Ele se sujou ali com outra pessoa e etc, né? E os atuantes do partido, né? Sei lá, o cara foi lá, né? Tava uma proposta super difícil de se passar no Congresso e negociaram, não sei o quê, e aprovou. E aí vamos cancelar essa pessoa, né? Imagina, né? Essa reforma que passou fere todas as coisas. Então, assim, tem um comportamento de torcida, podemos dizer ideológico, né, em cima até dessa opinião pública que interage, né, com essas legendas da sociedade, que eventualmente até quer gerar um novo partido, né? Esse partido aqui não presta, esse aqui também não presta, esse aqui já perdeu a ideologia, já não tem mais nada, né? Então vamos criar um que né? Bom, que puro. vai ser o puro. Puro. Né? Então, assim, eu acho que pegando isso, eu queria ouvir um pouco de vocês, até do quanto essa nossa sociedade, esse comportamento em relação aos partidos, a torcida em relação a uma legenda, a necessidade de ser puro, né? O quanto isso gera um mal-estar democrático e não gera essa coação dos caras, né? Na verdade, acho que incentiva mais, né, coisas menos democráticas. Eu acho que tem a ver com o fato que a democracia se reduz no Brasil à eleição. E esse tipo de comportamento dos jornalistas, eu volto a atacar, porque esses jornalistas só falam de democracia quando tem eleição. Então, eles não estão preocupados em secar esse... Por exemplo, na academia, eu que tive algum academia, se você vai ver as análises políticas das academias, é muito baseado em eleição. Os caras são preocupados em eleição, e aí eles não conseguem fugir disso, né? Esse tipo de pensamento democrático é muito fechado na questão da eleição. Então, esse é um problema no Brasil. Eu tendo a achar, assim, por exemplo,
conversando com gente que foi candidata, né? Tenho amigos que foram candidatos, de cidade pequena, eu conheço todo mundo. Aí eu fico falando para as pessoas, por que você dá opinião só agora? Por que você aparece agora só na eleição? Aí as pessoas falam, aí tem um discurso do comum, da pessoa comum, que um pouco analfabeta democrática, que fala assim, esses caras só aparecem na eleição, que tem um pouco de razão. Por quê? Porque os caras não falam nada no resto do tempo. Não falam nada. Não falam nada. Eles só aceitam, eles só admitem que podem falar no momento em que de disputa. Isso é um equívoco, porque quando a disputa, na verdade, você está reduzindo a possibilidade de polinização até. Porque, às vezes, o candidato X está falando a mesma coisa que o candidato Y, mas eles não podem polinizar. Por quê? Porque eu tenho que ganhar a eleição, então eu não posso me misturar, eu tenho que me diferenciar. Quando, na verdade, se não houvesse esse espaço de disputa, eles poderiam polinizar. Né? E poderiam criar outras formas de ação política, né? Que não fosse só necessariamente eleitoral. Tem um exemplo aqui em Alto Paraíso, que a gente, com essa questão do mandato coletivo permacultural aqui, uma das coisas que eu estava conversando com as pessoas na rua é que a nossa proposta é estar sempre interagindo, criar espaços para a gente... trocar ideia, polinizar, fazer polinização de ideias e levar isso de volta para a Câmara Municipal. Eu fui visitar lá essa semana e eu descobri que tem previsto no regimento lá que pode ter sessões itinerantes. Colocaram lá alguns locais específicos, tipo Moinho, Alto Paraíso, não sei onde, mas está aberto para fazer itinerante. Sabem desde quando que não se faz sessão itinerante em Alto Paraíso? As 2 últimas legislaturas não fizeram, mais de 8 anos não se faz. Quer dizer, também tem tem uma cultura aí do pessoal se enclausurar lá, isso porque o cara estava me falando que não vai ninguém nas sessões. Não, é aberto, mas não vai ninguém. Então tem uma cultura aí de entregar a bola para aquela galera lá e não procurar mais. E, ao mesmo tempo, quem é eleito se fecha e não abre para interação durante os 4 anos. Então, viram... Mas no caso do Brasil, há uma excrescência aí, quer dizer, de como o sistema eleitoral funciona aí, que favorece muito esse tipo de comportamento. Como a eleição, o regime aí é o regime proporcional puro, onde... Então, a maioria dos eleitos, a grande maioria, não precisou ter contato nenhum com o eleitor para ser eleito. Ele precisou apenas estar filiado a um partido com alguém que vote muito, e aí ele entra ele nem sabe quem votou nele. A lógica do mercado, a lógica do marketing. Né? Por que ele vai se contactar com um eleitor que ele nem conhece? Ele não sabe quem é o eleitor. De onde vieram os votos que elegeram ele? Então, o Severino lembra uma velha piada do presidente da Câmara de uma cidade do interior, que abriu a sessão, estava aquele silêncio, porque ninguém tinha que falar nada. Aí ele falou assim: Renuí nós renói, mas vocês não proseiam, nós encerramos a sessão. Então, isso é um problema, voltando aqui ao ponto, isso é um problema quer dizer, acho que isso é um problema do regime eleitoral brasileiro, que exacerba isso. Mudar isso para algo distrital, no caso do Brasil, ou distrital, ou um distrital misto, melhoraria o contato com o eleitor? Certamente. Deixaria de existir esse tipo de coisa. Certamente. Melhora. Não tem como. Agora, não vamos cair no... Por isso que eu digo que a coisa é casuística, no seguinte sentido, tem que analisar a situação de cada país. Né? Aí você diz, então o voto distrital é sempre o melhor para tudo? Não, depende de como se desenha os distritos. Entendeu? Porque se você, aqui nos Estados Unidos, o problema hoje em dia está como se desenha os distritos. Em todo lugar como é que você desenha os distritos? Você pode, dependendo do estado daquela sociedade, um partido no poder pode desenhar os distritos de modo que ele ganhe
ele tem a minoria dos votos e ele ganha a maioria dos eleitos. Então, aí a solução distrital misto depende, porque provavelmente vai ter de novo se a sociedade não enforce, tipo, uma rejeição a isso, de baixo para cima, vai ter sempre uma maneira de burlar. Agora, algumas maneiras, tipo assim, no caso do Brasil, é óbvio que o sistema proporcional ele é maléfico para uma sociedade brasileira nesse momento. Logo, é uma necessidade de uma reforma política para Claro. mudá-lo. De maneira geral, todos os países que têm... Todos os países asiáticos... Você tem também... Não adianta também você fundar um distrital no Líbano. Entendeu? Também não adianta. Um distrital misto no Líbano. Porque não adianta. Porque a sociedade libanesa, os partidos não se configuram. Os partidos matam uns aos outros. Não, o Hezbollah e assassina. É religião, né? É dividido lá então, então, não adianta. Então, não adianta. Não é isso que vai resolver o problema do sectarismo da política libanesa. Mas em sociedades mais democráticas, né, o fato de ter o voto distrital, o cara tem que fazer campanha toda hora. Porque a eleição dele no último ano, no próximo ano, vai ser decidida ali com aqueles eleitores. Então os caras vão ali, encontro em town hall, encontro nas cidades. O cara tem que ficar ali cultivando aquele rebanho ali. Né? Aliás, a democracia nasceu assim, né? Como poder distrital. O demos é o distrito. Então, o problema é que, uma vez desenhados os distritos, como Clinton desenhou lá 100 distritos, depois virou 119, os oligarcas se organizaram e ganhavam as eleições em todos os distritos. Ficaram meio século ganhando, entendeu? Porque aí é que aparece a questão. Se você coloca um processo competitivo e você enseja que as pessoas construam contingentes para participar daquilo como se fosse uma guerra, é problemático, entendeu? Porque é uma guerra, vira uma guerra. Toda eleição aqui é uma guerra. Por que é uma guerra? Porque, porque a guerra não é a violência, não é quer dizer que teve violência, mas é uma guerra. Quer dizer, você tem que se organizar, mentir, tem que ser o nós contra eles, o adversário tem que ser a encarnação de todo o mal. Então, a dinâmica é a da guerra. Enquanto a dinâmica da guerra permanecer, é complicado, não é? Porque a democracia é o contrário disso, né? Então, esse é um negócio que é difícil as pessoas entenderem. Eu estava lendo recentemente aqui um artigo sobre uma biografia do Newt Gingrich. Foi o cara que foi o cara que começou a transformar o Partido Republicano que ele é hoje, essa excrescência autocrática. Newt, e né, ele era Newt Gingrich. E ele era da Geórgia, né? E ele falava o seguinte, que o grande problema é que os republicanos da Geórgia eram cavalheiros demais. Então, obedeciam normas demais, cavalheiros demais. Então, isso tinha que acabar. E foi a partir daí que ele... a partir daí que... A partir daí que começou e teve essa radicalização, né, do sistema político americano, que depois de um tempo, quem iniciou o processo se torna escravo dele mesmo também. Você não tem mais controle dele. Principalmente num sistema onde o de baixo para cima funciona. De baixo para cima funciona. Se todos esses exemplos aí de por que o Trump, no Senado, ele não foi aprovado, o impeachment dele? Porque a representação funcionou. A maioria dos estados em que ele ganhou não era favorável ao impeachment. Mas por quê? Porque eram trumpistas e pronto, acabou-se. E por que eles eram favoráveis ao Trump? Porque eles eram favoráveis ao Trump, independente do que ele fizesse. Eles achavam, os eleitores achavam, que ele podia sim perseguir os seus inimigos políticos, que ele podia sim fazer isso daí. Então, funcionou. Os senadores não foram
alheios ao papel deles de representar. O que se espera é mais. O que se espera dessas pessoas é mais do que isso, né? Que eles cumpram um papel de defesa da Constituição. Mas a defesa, isso também é complicado quando você começa a tua base não respeitar, não entender, não tá nem aí. E aí? O que você tem que fazer, às vezes, é se rebelar. O que uma pessoa democrata faria? O que muitos fizeram, inclusive, muitos republicanos fizeram. Isso há um crédito a ele. Eles simplesmente saíram da política. Porque não conseguiam lutar. Eles iam perder as eleições. Então, eles saíram. Um outro aspecto aí de partido que eu acho que é bom prestar atenção, quem viveu em partido e direção de partido como eu sabe como é que é isso, assim, na prática, não só na... O partido é um antro de inimigos íntimos. Então é o seguinte, qual é a maneira do partido, que é uma instituição guerreira, treinar os seus militantes para travar a guerra? É travando a guerra dentro dele. Então, todo partido, sobretudo partido militante, com militantes, ele é um educandário. Ele é um educandário da guerra. Então, por exemplo, quando eu era do Executivo Nacional do PT, eu já contei isso várias vezes, eu queria mijar, mas não ia. Entendeu? Eu tinha que ficar parado ali, porque se eu levantasse da cadeira, algum gaiato ia passar uma proposta que eu não concordava, entendeu? Então, tinha que ficar ali segurando, entendeu? Para não levantar, porque é uma reunião de inimigos íntimos. Augusto, então, você não estava aí, foi algo rapidinho aqui. Você não estava aqui, a gente decidiu rapidinho. Você levantou ali, mas a gente decidiu já isso aqui. Como é que então, é um negócio, assim, é um treinamento constante para a guerra. Então, muitas pessoas... não tem jovens nos partidos, porque os jovens não têm saco para isso, entendeu? E muita gente não tem... não tem pessoas normais, vamos falar assim, não tem muito saco para percorrer essa via sacra de luta interna até ser indicado lá na frente para alguma coisa. Entendeu? Porque é luta interna sem parar. E você acaba sendo um inimigo mais importante do que o inimigo lá que você quer derrotar, entendeu? A luta interna é mais feroz do que a outra, entendeu? Então, o cara dá rasteira, marca reunião e muda de lugar sem avisar. Você nem imagina o que é, entendeu? Eu imagino, eu participei disso. Não, o Lula... Fiquei sabendo de algo parecido aqui. O Lula chega pro... Na época, quem era? Era o Joaquim Soriano, que era o... E o Joaquim Soriano era um trotskista que era tesoureiro do PT. O Lula sai lá do lugar dele, e o Lula já com toda essa coisa, e vai dizer que não era para mandar passagem de avião para o Augusto ir para a reunião do Executivo. Você acredita? Que é um golpe assim de DCE, né? É um golpe... Eu ia falar isso, você falou de educandário, mas o DCE mais ainda instrutivo. É um golpe do DCE. DCE é a verdadeira escola, né? O movimento DCE é muito a verdadeira escola. Eu fui presidente do Centro Acadêmico da Biologia e teve um ano que eu fui lá no Encontro Nacional da Uni. Era um estádio de futebol, acho que era o Mineirinho, o ginásio coberto, acho que Mineirinho, lá em BH. Rapaz, aí de repente a gente estava lá e tinha um palco no meio e estava o Orlando Silva, era o presidente da Uni. Ele estava sentado lá na cadeira como se fosse um trono. E aí embaixo tinha os microfones, assim, né? Para as pessoas levantarem questões de ordem e tudo. Vários seguranças. E o segurança ficava segurando o microfone. E aí eu cheguei para levantar uma questão de ordem, porque tipo, ele estava falando das coisas que eram para ser votadas, as pessoas estavam sentadas e não estavam nem sabendo o que era e levantando a mãozinha e aprovando.
Eu ia falar alguma coisa em relação à estrutura da parada. Aí eu cheguei lá para pegar o microfone, aí o segurança olhou para minha cara, assim, segurou o microfone, olhou para a cara do Orlando, ele olhou lá de cima, assim, olhou para mim e fez assim. Não pude falar, não pude. Rejeitado. Caraca. Era tipo isso. É incrível. E depois tinha que fazer a votação acontecer para a Uni lá, até um determinado horário, e travou o horário. Você sabe o que eles fizeram? Trancaram a gente dentro do Mineirinho até todo mundo passar pelas catracas para fazer a contagem dos votos, que nem gado, cara. Caraca. Uma coisa surreal, mas aí eu olhei e eu entendi o que era a parada. O pessoal fala que o PC do B controla, e era isso. É tudo majoritarista. Podem notar, é tudo baseado na prevalência da vontade da maioria. E no culto à personalidade, né? Entendeu? Tem Tudo E esse sistema proporcional nosso, porque como a lista não é fechada, né, de certa forma é bom, né? Mas, por outro lado, quando ele entra na lista para ser candidato, ele fica disputando com outro, ele não disputa com um cara do outro partido. Não, ele o disputa inimigo com dele outro. é o cara que é companheiro do partido. Companheiro da chapa, exatamente. E depois que vence, tem toda a organização para o culto da personalidade, né? Para essa narrativa ser acoplada àquela personalidade. Agora eu fico imaginando até que ponto essa questão da guerra interna, isso não ocorre em todos os países em alguma medida, né? Talvez aqui seja mais escrachado, seja mais forte. Não, porque quanto mais a gente está falando partido, mais guerra interna vai ter. Quando quanto a pessoa mais o está quê, nesse Augusto? lugar Eu não de entendi. torcida, Quanto né? mais militante for um partido, veja bem, tem uma questão aí. Mas deixa eu só finalizar o raciocínio aqui, Newton, aí vocês complementam. Porque eu fico pensando na questão da estrutura de comando e controle mesmo, né? Na medida que está conformado daquela forma e tem poucas vagas, de alguma forma vai se configurar uma disputa. Aí o Augusto está dizendo que essa disputa vai ser mais terrível quando tem a questão da militância, que esse comportamento mais guerreiro e aguerrido, e eu tenho uma ideologia, eu tenho um mundo ideal, e eu compartilho com essas pessoas aqui, e eu vou chegar nele de qualquer jeito. Mais ou menos isso. Eu acho que é o seguinte, eu concordo com você que aí é a coisa clássica aí da escassez produzida, né? A reprodução da escassez produzida. Como você tem que a mesma escassez do Estado. O Estado não tem o Estado é ocupado por há um privilégio, que algumas pessoas vão ter privilégios e vão ter poderes que são diferenciados da população, do resto dos seus cidadãos. Os cidadãos esperam que aqueles que estão ali ocupantes eles sejam temporários apenas, né? Mas há uma escassez. Quando você organiza a estrutura, há uma escassez pré-determinada. Você tem um presidente, você não tem quantos presidentes você quiser. Então você tem um presidente, você tem tantos, e cada uma dessas coisas vão ter privilégio em relação aos outros, num acordo da sociedade. Então, um certo nível de disputa, toda vez que há isso, há um certo nível de disputa, inerente isso. Inerente. Você criou uma escassez que é desejável por mais pessoas, você vai ter o certo nível. A questão é como se disputa isso. Aí, a democracia também, a democracia moderna foi para disciplinar também um pouco isso. E como se disputa? Se disputa como? Se disputa assassinando as pessoas, convidando para o jantar e envenenando elas, né? Você faz isso como? Você ocupa e seu filho pode... Então, teve muitas dessas coisas, foi para disciplinar isso daí. Disciplinar no sentido de democratizar isso. Né? Maravilha. Ao menos dar condições para... Então, de novo, o modo, para terminando, o modo como essa disputa ela acontece é algo que é regido por princípios. Regido por princípios. Né? Você reconhecer que há coisas que você pode considerar uma pessoa teu adversário, mas você não deveria considerar ele teu inimigo. Você deveria não considerar ele, enfim, esse tipo de coisa que
Quer dizer, a questão do modo de convivência democrático, E é o que o Augusto estava falando, a ele vem diferença em do todas as militante, escalas, né? então ele vai se reproduzir em todos, fractalmente, em todos os pontos que você deseja. Sempre retorna para um ponto, o modo de convivência, o modo de solução de disputa, o modo de reconhecimento do outro como uma pessoa legítima, o modo de você considerar que, ao você deter um poder, isso é algo que deveria ser temporário, transitório, que, enfim, é uma concepção também, por mais que você ache que você está correto, deveria ter um check em cima de você para limitar seu poder em cima de outra estrutura, né? Que, enfim, tem uma série de coisas que se reproduzem fractalmente em toda a estrutura. E aí cai, de novo, tende a acontecer que o quê? Tende, mas isso não é verdade, que as sociedades mais democráticas, os partidos, eles terminam se comportando de maneira mais democrática. Perfeito. Por quê? Porque a sociedade é mais democrática. E ela faz o enforcement em todos os níveis. No nível do partido. Numa sociedade democrática como a francesa, por exemplo, o Front National, não sei qual é o nome agora, da Le Pen, continua se comportando de maneira autocrática. Mas eles são autocráticos. Eles são. Eles são autocráticos. Pois é, mas eles aí são autocráticos. O Partido Comunista Francês se comportava de maneira autocrática. Sim, porque eles são autocráticos. Eles são autocráticos. Então, mas o que eu estou querendo dizer é isso. Se a democracia permite que partidos adversários da democracia se organizem dentro da democracia... E ele permite? E ele permite, o problema é esse. Você não consegue controlar a dinâmica que esses inimigos da democracia instauram na vida política geral. Porque mesmo que os partidos democráticos se comportem elegantemente, como cavalheiros, observando todas as normas não escritas da boa convivência política e etc., e tal, esses outros vão partir para a destruição, entendeu? Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a mediação da instituição chamada partido, ela não tem solução. Entendeu? A não ser que você dissesse, olha, inimigos da tolerância da democracia não podem se organizar na democracia, que é um pouco a tese do Karl Popper, né? Quer dizer, nós não devemos dar liberdade aos inimigos da liberdade, não devemos ser tolerantes com os inimigos da tolerância. Isso é discutível, porque quem vai julgar quem é tolerante ou quem não é? Quer dizer, não é uma questão simples. Mas uma vez que isso não é feito, sendo simples ou complexa a questão, não tem como você não transformar a disputa partidária numa guerra. E a guerra é a autocracia. Não é que a autocracia faz guerra. A guerra é a autocracia. Então, a autocracia acontece toda vez que a guerra acontece. E a guerra acontece toda vez que o conflito violento não está acontecendo, como dizia o Hobbes. Não é? É quando há o estado de guerra, a preparação para a guerra, a disposição de guerrear. Então, a mediação partidária é um negócio muito problemático, entendeu? É extremamente eu acho que o Augusto foi no ponto aí que aí vai todas aquelas frases que são bacanas, a gente mesmo fala várias vezes, elas vão para um sentido mais profundo aí, e que a luta, né? No fundo, é uma luta para preservar o modo de convivência democrática, é diário. Porque a democracia, no seu cerne, ela tem que permitir, senão ela vai entrar em contradição de convivência com ela mesma, que pessoas adversárias dela se organizam. Essas pessoas vão se organizar na forma de guerra e vão introduzir na sociedade sempre um tipo de mecanismo de guerra, ou por perpetuação de memes, ou por... não interessa como, mas acontece que a máquina é difícil de você... Qual é o único freio para isso? Que é um freio sempre temporário. O que a gente vê é que realmente nada é granted, porque o freio é sempre temporário da sociedade.
É a sociedade dizer, do ponto de vista ético dela, do ponto de vista de dizer assim, não, isso não é aceitável, isso não é o modo de convivência que eu desejo, que eu quero, que eu acho aceitável. E a recusa dela a isso tem que ser democrática. Isso que é a dificuldade. Quando o outro lado, você vai ter que permitir o outro lado de desistir, né? E você tem que permitir. E você tem que contê-lo, mas você tem que contê-lo da maneira democrática. Você tem que ser um aikido. É algo desse tipo, isso é algo constante, constante. Tipo assim, é a história eu postei um dia desse sobre o negócio do mito de Sísifo, que é cansativo, às vezes ao extremo, porque esse cara, então parece que agora está tranquilo, assim, durante um tempo, não está tranquilo. Você pode estar... Eu acho que a gente viveu um período de muita até tranquilidade democrática. E a gente se acostumou, num certo sentido, aí, né? Num certo normal. Mas nem foi tanto tempo assim. Mas você vê que qualquer tempo que tenha, você acha que agora a coisa vai para sempre. Não vai para sempre. Não vai para sempre. Porque os quistos autocráticos, eles vão se reproduzir, eles vão se organizar, e quando crises sistêmicas se instalam, que permite que a emoção guerreira ela aflore, ou por rancor, ou por injustiças, né? O Brasil é um país que a quantidade de injustiças sistêmicas é brutal. A quantidade de rancor e de negócio é muito grande e ressentimento justificado. Mas o que, do ponto de vista, nós estamos analisando a democracia, o que fica é o ressentimento, entende? O problema é o ressentimento. Agora, eu não posso exigir que a pessoa que sofreu o que sofreu, que eu acho que ela não deve ter ressentimento. Né? Seria um absurdo, uma desumanidade. Nossa, a gente imaginar que uma pessoa que sofre o que sofre, que não sou ela a sofrer, né? Você nunca pode questionar os motivos da pessoa. Né? Você pode questionar a opinião dela, mas nunca os motivos, porque ela... Os motivos são muito pessoais, às vezes muito profundos. Não, de novo, quem é você para ficar questionando por que eu tenho ressentimento ou não? Você passou o que eu passei? Então mas o fato é que, do ponto de vista da democracia, toda vez que é um caldeirão de ressentimento, isso é muito problemático, porque é fácil, ou de cima para baixo, ou de baixo. Isso daí é a história do Golem, é sempre algo que é meio, você não sabe quem é criador e quem é criatura, mas é muito fácil, rapidamente, se criar uma estrutura forte do ponto de vista de controle, com possibilidade de controlar o Estado, e aí a gente tem sempre um problema seríssimo. Nós, como democratas, a gente está muito atentos a isso, porque o exemplo recente foi um exemplo que choca até hoje os americanos, é como que havia, nós mesmos, me lembro o Augusto falando que achava que o Trump ia ser, de um certo ponto, domado pelo establishment. Porque tanta assim que a gente nunca imaginava que pudesse chegar em 4 anos no grau de deterioração, chegou aqui nos Estados Unidos. 4. Então, nós, como democratas, temos que ficar atentos ao seguinte, que o mais, vou dizer assim, do ponto de vista de checks and balances e de instituições que eram para combater elas, não tem nada mais, isso até é desagradável na sociedade americana, esse grau de animosidade, porque é tanta check and balance, tanto coisa assim para você deter, é sempre considerando o outro um possível adversário, que dá até um cansaço, mas a gente não imaginava que, a despeito disso tudo, pudesse ter uma destruição tamanha do arcabouço. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso, né? Quando forças autocráticas tomam o poder do Estado, porque a capacidade de destruição é bizarra. É bizarra, é muito forte. É muito forte. Gente, vocês estão ouvindo meu sininho aí, né? Meu sininho está aí para lembrar que nossa 1h já foi, estamos com 1h10. Só lembrei de falar uma coisa aqui, que talvez seja... É possível
num tipo pós-partido. O que quer dizer isso? Baseado, por exemplo, um partido aplicativo, em que as pessoas decidem a cada momento coisas assim sobre como vai votar esse ou aquele representante eleito. O cara obedece ou não, mas há uma pressão, né? Porque o mandato não é imperativo, né? Então, é possível pensar numa coisa assim. Ninguém sabe como é que poderia funcionar, né? Mas isso significa hackear o sistema de partidos, porque o sistema de partidos leva ao oligopólio partidário, leva ao condomínio dos incluídos. Não tem saída. O sistema de partidos é isso. Ele é um sistema não de inclusão na política. Ele é um sistema de exclusão, ele é um sistema de proteção contra a política pública. Perfeito. Ele é a politics conspirando contra as policies, não é? Então, a ideia de que a política pública só é feita pelo Estado é uma ideia incorreta. A política pública deveria ser feita pela sociedade também, desde que ela não fosse a política para seguir, vamos dizer, o interesse de determinado conjunto, etc. e tal, que é muito complicado, né? Então, eu não sei se vai ter jeito de hackear isso. É possível que tenha, porque essas instituições elas são uma barreira à democratização. Entendeu? É claro que a democratização da sociedade democratiza os partidos. Mas o problema é que os partidos eles não existem para que a sociedade se democratize. Eles existem para impedir que a sociedade se democratize. Entendeu? A primeira coisa é que eles sugam as energias vampirescamente, as energias da sociedade, e enfia todo mundo no Estado. Não é? Aparece um líder sindical. Qual é a primeira ideia que todo mundo dos partidos tem? Vamos candidatar ele para ele ir para o Estado. Aparece não sei quem, vamos colocar uma celebridade, vamos colocar. Então, a sociedade está sendo continuamente espoliada das suas lideranças, porque elas entram no partido, são colocadas lá como representantes, não da sociedade mais, quer dizer, como representantes daquele sistema. Okay. Então, eu vejo com muita... Só um pouquinho, Augusto, porque deu uma vontade de falar uma coisa aqui. Dá uma visão de, quando você fala isso, de que a sociedade está sendo espoliada da sua energia vital. Aquela energia que está na rede mãe, de repente, ela é tirada para dentro do Estado e a gente continua acreditando que precisa terceirizar essas lideranças. E aí começa a criar esses monopólios ali, né? Monolideranças. Com carinha de que está fazendo a melhor coisa para o país, para o povo. Porque parece para nós que a realidade é isso, né? Do jeito que está estruturado, é como se não existisse realidade fora da hierarquia e que o poder tem que estar dentro da estrutura hierárquica. Eu acho isso. Me lembrei do filme Hierarquia, que é legal deixar aí para as pessoas que estão acompanhando. Tem um livro do Augusto também, tem mais de 30 anos, que é o Novo Partido, né? O partido, não é o Partido Novo. Vamos colocar não é o Partido Novo, botar na descrição, né? Beleza, era isso. Muito bem. Muito bom. É isso aí, encerramos aqui. De minha parte, agradeço aqui imensamente a essa conversação, foi muito bacana, gente. Exploramos isso. Errou só o programa, né? O assunto não. Pois é. Muito obrigado, gente. Amanhã tem quarentena da democracia. Maravilha. Obrigado, Augusto. Obrigado, Nilson. Um abraço, gente. Um a todos. abração, gente. Muito legal. Abração. Bye, bye.